120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Tudo bem? Tudo certinho com você? Tá começando o Debate da Vida. É muito bom saber que você tá aí em 96,5 pelo nosso vidafm.com.br, também pelo app Vida Play. E a partir de agora, corre lá pro Insta, também pelo nosso Facebook, nosso YouTube, para você acompanhar a transmissão ao vivo desse programa. Instagram, Facebook, YouTube, Eu Tô na Vida. Vai lá e você vai assistir ao programa, vai participar a partir de agora, dando a sua opinião sobre o nosso tema de hoje, no nosso Instagram e Facebook, rolando a pesquisa, e no nosso WhatsApp, que é o WhatsApp da Vida, 1299747, você participa junto com a gente, né, Cláudio? Tudo bom? É isso aí, Simone, muito bom dia, muito bom estarmos juntos para mais um debate, mais uma vez aqui discutindo um tema, e hoje um tema teológico, né? O tema que nós vamos discutir hoje é um tema que talvez tenha muitas pessoas que nem ouviram falar sobre o tema. Você já ouviu falar sobre cristofania? Cristofania já. Teofania? Não. Termos dentro da teologia para estudar onde Cristo aparece, onde Deus aparece, a teofania, a trindade aparecendo ao mesmo tempo, como no exemplo, por exemplo, lá do batismo de Jesus, em que Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam no mesmo lugar juntos. E a cristofania é o termo utilizado pela teologia para definir onde Cristo aparece, inclusive no Antigo Testamento, embora ele apareça efetivamente no Novo, mas o Antigo Testamento aponta para o Novo, então onde ele aparece dentro dessa história toda. E o tema de hoje é o anjo do Senhor na Bíblia, é sempre referente a Jesus. Então quando a gente vai, por exemplo, lá na sarça do fogo ardente, né, a sarça que não se consumia, lá fala sobre o anjo do Senhor. E aí diz que Deus fala através da sarça. Será que o anjo do Senhor realmente é Deus, é Cristo? Quem é dentro dessa história toda? Então a pergunta de hoje é esta: o anjo do Senhor na Bíblia é sempre referente a Jesus? É importante que você que está nos ouvindo pelos 96,5 da Rádio Vida ou através das nossas mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram, você entenda que o nosso objetivo dentro do Debates da Vida não é apenas debater, não é apenas criar conflitos, mas ao contrário, a nossa motivação principal é te trazer crescimento. É te trazer entendimento sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre o reino. Então fica aí o nosso convite para que você acompanhe todos os nossos debates, inclusive nas nossas mídias sociais. Se inscreva nas mídias sociais. No caso do Instagram, você vai lá, você vai curtir, você vai acompanhar, né, a nossa mídia social. No caso do Facebook, você vai curtir a nossa página no Facebook. E no caso do YouTube, você vai se inscrever no nosso canal, se inscreva no nosso canal, clica no sininho e clica no joinha, porque fazendo assim o nosso conteúdo acaba indo para mais pessoas. Então nos ajude clicando aí, se inscrevendo, inclusive compartilhando com mais pessoas, porque eu tenho certeza que vai trazer crescimento espiritual, crescimento do conhecimento teológico sobre as coisas do reino, sobre as coisas de Deus. Então fica aí o convite para você que está nos ouvindo pelos 96,5 ou também pelo Vida Play, né, Simone? Temos Isso o mesmo. aplicativo, temos o site vidafm.com.br, que as pessoas também podem nos acompanhar. Isso, se você não tem ainda o Vida Play, pode ir lá baixar no seu celular Android ou iOS, né? Vai lá na loja de aplicativos, você digita Vida Play, vai abrir um linkzinho, clica em instalar, pronto. Vai levar a Rádio Vida onde quer que você for, vai curtir aqui a gente. E claro, mas no caso do debate, você pode ir lá no nosso Instagram, Facebook e também no YouTube para você ver a gente. Né? Vai assistir. Exatamente. E veja, no aplicativo Vida Play, tanto pelo Google Play como também pelo Apple Store. Então nas duas plataformas aí, o iOS ou o Android, você tem condições de ouvir a vida em qualquer lugar que você estiver do mundo. Tendo uma internet, tá resolvido o seu problema e você participa conosco, ok? Para dar a sua opinião, você pode participar através do chat de todas as mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram, /Eu Tô na Vida, e também através do WhatsApp da Vida. Que é o 12997472010, podendo ser um vídeo, 30 segundos, tá, gente? Grava um vídeo de 30 segundos com o seu celular de ladinho, como eu sempre falo. Ou então, você pode mandar o seu áudio ou mensagem de texto também, 12997472010. E já tem gente mandando aqui opinião, já tem gente aqui dizendo o que pensa. E nós queremos saber a sua opinião. O anjo do Senhor na Bíblia é sempre referente a Jesus. Hoje participando conosco aqui ao vivo, presencial nos estúdios, pastor Fabrício Costa e também o pastor Jonatas Rodrigues. Satisfação receber os dois aqui. Virtualmente
virtualmente participando conosco o pastor Cleverson Vale, e no terceiro bloco, com participação especial, teremos o professor Matheus Rangel, diretamente da cidade maravilhosa Rio de Janeiro, vai participar conosco do debate de hoje como uma participação especial. Então eu começo com o pastor Fabrício Costa, que é um dos professores aí da Faculdade Teológica Vida. Minha satisfação de caminharmos juntos, dando aí a sua consideração inicial sobre o tema de hoje. Bom dia, querido. Bom dia, tudo bem, pastor Cláudio? Tudo bem, pastor Simone, Flávia e todos os demais, você ouvinte, você que está participando com a gente aí também. É sempre um prazer estar aqui presente. Bom, um assunto bastante interessante, e eu entendo que, é claro, eu não vou negar a teofania nem cristofania, mas eu não entendo que todas as vezes em que o anjo do Senhor, com artigo ou sem, né? Um anjo ou o anjo do Senhor seja uma referência sempre à pessoa de Jesus Cristo. Eu creio que não. Pode acontecer, pode, o contexto vai nos dizer isso, e inclusive contextos remotos, né? Onde outras referências, outros escritores, fazendo menção de ocorrências do Antigo Testamento, fizeram uma outra colocação. Nós vamos ver isso aqui. Então, eu creio que sim, a teofania, cristofania são reais. Agora, todas as vezes em que o anjo do Senhor é mencionado, né, o Malach Adonai é mencionado, é uma referência a Jesus Cristo, eu creio que não. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer do debate. Tá ótimo. Temos também a participação então do pastor Cleverson Vale, que está conosco virtualmente e que terá também 1 minuto e meio para fazer as suas considerações iniciais. O anjo do Senhor na Bíblia é sempre referente a Jesus? Lembrando que nós queremos a sua participação também através da pesquisa que está disponível no Facebook e no Instagram. Pastor Cleverson Vale, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. 1 minuto e meio para suas considerações iniciais. O prazer é todo meu, pastor Cláudio Apolinário, demais colegas debatedores, pastor Jonatas Rodrigues e demais pastores que estão aí ao vivo no estúdio e aqueles que também participarão de forma virtual. É um prazer estar novamente na Rádio Vida FM, um abraço a todos os ouvintes. Na minha opinião, eu entendo que a referência ao anjo do Senhor é uma cristofania e também uma teofania. Ou seja, toda vez que aparece a palavra ou anjo do Senhor, o artigo faz toda a diferença, ou a letra A de forma maiúscula faz referência ou a Cristo ou a Deus. A cristofania é aparições de Jesus em forma humana, ou a teofania, aparição de Deus em forma humana. Então, na minha opinião, sim, o anjo do Senhor refere-se a Jesus ou ao próprio Deus. Jesus é Deus, Deus Filho, então eu fico com essa opinião. Tá ótimo, temos então aí as opiniões já dadas do pastor Cleverson, dizendo que sim, que refere-se a Jesus ou ao próprio Deus, e o pastor Fabrício dizendo que não nega a cristofania ou a teofania, mas que não dá para se afirmar que todas as vezes se referiria a ele. Pastor Jonatas, satisfação tê-lo conosco, 1 minuto e meio, a oração funciona. Seja bem-vindo. Funciona, com certeza. É uma alegria estar aqui mais uma vez, pastor Cláudio Apolinário. Prazer, pastor Fabrício, pastor Cleverson Vale. É uma alegria poder ter a oportunidade de falar das coisas de Deus, que são mistérios de Deus, que nós temos revelações bíblicas que nós devemos pontuar. Eu entendo, sinceramente, que todas as vezes que a palavra de Deus, ela de forma explícita usa o artigo definido o anjo do Senhor, ela está sim tratando de uma teofania. E eu tenho certeza que quando Deus faz essa diferenciação nas Escrituras, é por um propósito. Eu gostaria de citar aqui alguns pontos, né? Primeiro, a expressão um anjo do Senhor deixa claro pelo artigo indefinido que se trata de um anjo a serviço de Deus. O segundo ponto, a expressão o anjo do Senhor usa o artigo definido, é uma clara teofania. É uma manifestação visível de Deus no Antigo Testamento. Nós notamos que essa definição não aparece no Novo Testamento após Cristo encarnado. Ninguém encontra a definição o anjo do Senhor no Novo Testamento. O terceiro ponto é que o anjo do Senhor somente aparece no Antigo Testamento. E o quarto é que o anjo do Senhor é uma aparição pré-encarnada de Cristo. Em Êxodo nós vemos isso,
né? Êxodo 3:5 lá denomina eu sou, e em João 8:58 Cristo reafirma tal afirmação, ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Maravilha, então tá aí a opinião dos nossos convidados. O pastor Jonas, eu tô olhando ele aqui na tela e eu tô vendo que a oração tem feito bem pra ele, porque os cabelos deles estão mais bonitos. Obrigado. Né? Eu percebi que eles estão mais bonitos. A oração funciona. A oração funciona. E a esposa cuida, viu? A esposa cuida, né? Meu pai que era um barato, né? A gente perguntava assim pra ele, pai, o senhor pinta o cabelo? Ele falou, nunca pintei. Nunca pintei. Eu falei, pai, mas engraçado, o senhor tinha um cabelo branco, agora tá com o cabelo mais, né, mais arrumadinho. Eu falei, nunca pintei. Eu falei, mas como assim o senhor nunca pintou? Porque quem pinta é tua mãe. Né? Ou seja, então tá resolvido o problema, né? Ou seja, ele nunca pintou. Tá resolvido o problema. Mas satisfação tê-los conosco. Bom, então temos aí as opiniões dadas pelos nossos convidados. Nós queremos a sua participação através do WhatsApp da Vida, que é o 12-997-47-2010, que pode ser tanto a sua opinião sobre o assunto como uma pergunta. Olha, eu quero perguntar aos convidados, aos debatedores, isso e aquilo. Você também tem liberdade de mandar. Você pode mandar por áudio, você pode mandar por vídeo, você pode mandar através de digitar aí através da sala de chat, nas mídias sociais e também através do WhatsApp. Lembrando e ressaltando aqui que a Rádio Vida mais uma vez inova e é a primeira rádio que tem a participação do ouvinte em vídeo, né? Porque as rádios em geral têm a participação por áudio. Agora, por vídeo, a Rádio Vida inova e tem aí tido essa oportunidade de colocar os nossos ouvintes. Então, a minha satisfação de ter a participação de todos vocês aqui no nosso programa. Nós vamos ouvir agora, então, as opiniões retiradas da internet. Nós temos a opinião do teólogo Leandro Quadros. Ele diz que o anjo do Senhor é uma das formas que temos de perceber a atuação de Cristo no Antigo Testamento. E ele vai mostrar algumas referências bíblicas para dizer que de forma clara o anjo do Senhor poderia ser um anjo qualquer, ou seja, seria o anjo do Senhor. E o Daniel Ramos, que é professor, ele diz que não podemos afirmar que Jesus aparece de forma objetiva no Antigo Testamento, apenas de forma subjetiva em símbolos. Então, de forma alguma, o anjo do Senhor seria o próprio Cristo. Vamos ouvir as duas opiniões e voltamos em seguida. Uma das formas de percebermos a eternidade de Jesus e a atuação dele no Antigo Testamento, bem como a sua divindade, é por meio da expressão anjo do Senhor. Quando a Bíblia chama Jesus de anjo do Senhor, ou anjo de Yahvé, ou anjo de Jeová, o que você preferir, a Bíblia não está dizendo que Cristo é uma criatura. Mesmo que o termo anjo se refira a seres criados, o termo, tanto no grego quanto no hebraico, significa também mensageiro. Por quê? Porque ele é a pessoa da divindade que representa as três pessoas da Trindade. E para você perceber que Cristo não é um ser qualquer e que, em hipótese alguma, o anjo de Jeová poderia ser um anjo, em Êxodo 3, o anjo do Senhor fala com Moisés e depois o texto diz que é o próprio Senhor, é o próprio Jeová. O anjo do Senhor no verso 2, ele é identificado no verso 4 como o próprio Senhor, o próprio Jeová, e no verso 5 como Deus. E olha o que ele disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Aqui você vai ver o porquê que o anjo do Senhor não pode ser um anjo qualquer. Esse anjo do Senhor pediu para Moisés tirar as sandálias dos pés porque a terra onde ele estava era santa, ou seja, era um ser digno de adoração. Então, meu amigo, dizer que o anjo do Senhor poderia ser um anjo que não seja a segunda pessoa da divindade numa aparição teofânica, diríamos assim, é ridículo. É impossível comparar o anjo de Jeová em Êxodo 3, que é identificado com o próprio Jeová, que é identificado com o próprio Deus, com o anjo como sendo uma criatura. Não tem lógica alguma. 96.5 Debate da Vida. Irmãos, há pelo menos 3 tipos de anjo na Sagrada Escritura: mensageiro, que é uma pessoa comum, o próprio Deus, ou um anjo, uma criatura enviada. Esse Deus aí é Jesus Cristo? Não, não é, irmãos. Por que não? A gente não pode falar que Jesus está aparecendo no Antigo Testamento no sentido de Deus ali. Ali é Deus manifesto, mas não Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e agora foi manifesto aos seus santos.
Vê se você percebe. O mistério que esteve oculto. Jesus sempre esteve, né? Sempre foi Deus, sempre é Deus. Deus eterno, criador de todas as coisas. Deus, totalmente Deus, consubstancial ao Pai. Mas ele não manifesta no Antigo Testamento, não de forma objetiva, mas de forma subjetiva. E ele manifesta através da tipologia. Por exemplo, Abraão simboliza Deus Pai, Isaac simboliza o Filho, que se casa com a Rebeca, que simboliza a igreja, preparada por Eliezer, que simboliza o Espírito Santo. Tipologicamente ele está aparecendo. Então aí a gente pode ver na tipologia. Agora, de forma objetiva, isso aqui é Jesus manifestando. Ai, irmão, tem um pouco de paciência, né? Aí já é demais. O pessoal aí, os nossos comentaristas hoje, os áudios retirados da internet, eles finalizam de uma forma interessante, né? Esse Glóricos, assim, né? Esse aqui diz assim, ó, tenha paciência imaginar algo diferente disso. E o Leandro Quadros também, ele termina dizendo, é ridículo dizer que não seria Jesus, não tem lógica alguma, né? Então os dois áudios aí terminam de uma forma muito enfática, defendendo cada um o seu ponto de vista. Bom, de qualquer forma, eu quero saber qual é a sua opinião. Temos aí várias pessoas mandando, inclusive a gente tem aqui uma pessoa que mandou até aqui em francês, aqui, como que é? Bonne journée. Bom dia em francês. Eu entendo ser um anjo especial, não necessariamente uma cristofania ou teofania. Eu pensei que esse camarada ele era da França, que estava ouvindo na França. Mas eu vi aqui o Wellington Moura, já é ouvinte nosso aí há um bom tempo, ele quis enjoar. Né? Ele quis enjoar, falar em francês. Muito legal. Só não fala em chinês, irmão, que eu não quero falar em chinês, não, porque chinês me deu muita dor de cabeça nos últimos meses aí. Mas que Deus abençoe a tua vida aí, Wellington Moura. Bom, voltamos então com os nossos convidados, que terão aí 3 minutos agora para explanar melhor o seu ponto de vista. Eu começo agora na ordem inversa, com o pastor Jonatas tendo aí 3 minutos para explanar o seu ponto de vista. Pois não, pastor Cláudio Apolinário, como eu enfatizei inicialmente, o artigo definido o anjo do Senhor traz um diferencial, demonstra claramente que se trata de algo muito definido. Então nós vemos essas referências em Gênesis 16:13, quando o anjo do Senhor fala com Agar, e nós vemos a autoridade que ele fala com ela. Em Gênesis 22, do 15, 16, o anjo do Senhor também aparece a Abraão. Em Êxodo 3:2 é o mais enfático, o anjo do Senhor apareceu no meio da sarça ardente. O texto é muito explícito, diz aqui a palavra de Deus, Êxodo 3, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo e não se consumia. E diz aqui no versículo 4, para a gente enfatizar que se trata de uma teofania, vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E o Senhor continuou: não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E Deus se revela aqui como o eu sou, não é? Deus se revela como o eu sou. E Jesus lá, a palavra de Deus é muito clara, né? Que o Novo Testamento, ele traz muitas revelações, muitas clarividências daquilo que foi falado no Antigo. O Novo, ele revela o Antigo. E nós vemos que Jesus, ele fala claramente lá em João 8:58, antes que Abraão existisse, eu sou. Então nós vemos que está muito objetivo, na minha visão, que se está tratando justamente o anjo do Senhor se manifestava lá. Ele está deixando claro que era Jesus, era uma cristofania. Então nós vemos aqui que quando o Senhor aparece também lá em Números 22:35, o anjo do Senhor, a palavra, ela enfatiza: a ti falarás. No versículo 38, ele é muito importante, traz enfatizando ali que se trata de uma teofania. Em Juízes 2:1 também fala: subiu o anjo do Senhor e falou com o povo de Israel. Em Juízes 6:11, então o anjo do Senhor, ele aparece a Gideão. E Gideão viu que era o anjo do Senhor, e Gideão adora, oferece sacrifícios. Então, nós vemos também que quando ele aparece lá em Juízes 13, do 1 ao 20, o anjo do Senhor aparece
a mãe de Sansão. Manoá se revela, fala claramente com eles e eles perguntam o nome daquele anjo e ele fala: por que perguntas o meu nome? Porque é maravilhoso. Então, quem é maravilhoso? Lá em Isaías fala, né? O profeta Isaías revela que o Senhor, ele é maravilhoso. Tá ótimo, temos então a opinião do pastor Jonatas, que o Wellington Moura manda uma mensagem aqui dizendo que o pastor Jonatas usou shampoo ungido. Amém? Que legal. Passa a receita aí. Passa a receita pra passa gente. O nome aí. Passa o nome pra gente aí. Não tem que ir buscar em Israel não, né? Pode ser. Mas vamos lá, pastor Cleverson Vale, então, tendo aí os seus 3 minutos para fazer a sua consideração. Pastor Jonatas, depois me passa essa receita aí do shampoo ungido, viu? Com certeza, você é meu amigo. Eu quero me ater ao texto de Gênesis 2, quando Deus prova Abraão. A partir do verso 11 de Gênesis 22, diz: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. O texto continua e no verso 15 diz: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. É interessante que ele começa falando o anjo do Senhor, e de repente identifica-se como o próprio Senhor, como Deus. Aqui vemos claramente a teofania, manifestação de Deus em forma de anjo para Abraão. Anjo significa mensageiro, aquele que leva uma mensagem, no hebraico malá e no grego angelos, o mensageiro do Senhor. Mas só que toda vez que aparece na Bíblia a palavra anjo de forma maiúscula, e é a palavra a, né, o início, ou o artigo ou anjo do Senhor, ou é uma teofania, ou é uma cristofania, manifestação de Cristo em forma humana. E é interessante que quando é um anjo comum, ele jamais identifica-se com Deus. Ele não fala como Deus e ele não exercita as responsabilidades de Deus. O anjo do Senhor, ele identifica-se com Deus, ele fala como Deus e ele exercita as responsabilidades de Deus. O pastor Jonatas citou vários textos, eu também quero citar Gênesis 16, de 7 a 12, Gênesis 22, esse texto que eu acabei de ler, de 11 a 18, o próprio texto que o pastor Jonatas citou, Êxodo 3, do 2 a 18, falando de Moisés na sarça ardente, Juízes 2, de 1 a 7, 6, de 11 a 24, o próprio Juízes 13, 18, quando cita ali a Manoá, ele diz, ele é maravilhoso, o anjo, e também referência a Isaías 9:6, o nome de Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Zacarias 3, de 1 a 7. Essa palavra, o anjo do Senhor, não aparece no Novo Testamento, porque Jesus já estava de forma encarnada, então não aparece, só no Antigo Testamento. Anjo comum não aceita adoração, conforme vimos aqui nos textos do Velho Testamento, eles aceitaram, não aceita ser chamado de Senhor, aqui falando com Abraão, ele refere-se a si mesmo, o anjo, como o Senhor. Então, a palavra anjo do Senhor faz referência assim a Cristo ou ao próprio Deus, numa forma de teofania ou cristofania, falando aí a respeito do próprio Cristo ou do próprio Deus. Pastor Fabrício, 3 minutos para sua explanação. Ok. Bom, eu como disse aqui no começo, claro que eu não nego teofania nem cristofania. Então nós temos aqui vários textos que já foram até citados, mas eu queria também lembrar uma coisa. Quando a Bíblia faz menção a anjos e vai definir o que são, lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, vai dizer que eles são
espíritos ministradores, então espíritos obviamente incorpóreos, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos são enviados, emissários, e quando vêm em nome de Deus, obviamente, eles vêm com a autoridade de Deus e muitas vezes falam na primeira pessoa, como sendo Deus. Então, por isso que eu acredito que nem sempre, né, a gente não pode ser categórico e dizer, não, todas as vezes que o anjo do Senhor é mencionado no Antigo Testamento, é uma referência à pessoa de Jesus Cristo. Eu quero fazer menção aqui de alguns textos, por exemplo, que já foi muito dito aqui, o Êxodo capítulo 3, quando o anjo do Senhor aparece na sarça. Então, até o Leandro Quadros disse que é ridículo pensar diferente disso. Então, eu quero lembrar que Estevão, então, em Atos capítulo 7:30, foi ridículo. Porque Estevão, quando ele está fazendo menção dessa ocorrência, em Atos capítulo 7, versículo 30, ele vai dizer assim: e completados os 40 anos, apareceu-lhe um anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então, segundo o entendimento de Estevão, um anjo apareceu lá. É claro que ele se manifesta sendo enviado por Deus, como acabamos de ver aqui, a definição de anjo. São espíritos ministradores enviados para servir. Nós temos também uma outra ocorrência em Malaquias capítulo 3:1, quando então o profeta está dizendo: envie o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E quem era esse? Mateus 11:10 vai deixar claro, né? Jesus mesmo deixando claro que isso era uma referência à pessoa de João Batista. Mas foi considerado o meu anjo, que eu envio. Então, até os profetas falaram na primeira pessoa. Então, quando é um emissário enviado de Deus, ele fala com a autoridade de Deus. E a gente sabe também, como está lá em João 1,18, que quem viu a Deus? Nunca, nenhum homem viu a Deus. Ainda que Gideão, ainda que Jacó, né? Os meus olhos viram a Deus, então agora eu vou morrer. Aí o anjo diz: não, você não vai morrer, não. É claro que eles viram quem? Viram a Deus? Ninguém nunca viu a Deus, mas eles viram uma autoridade, o enviado de Deus, que sim, com toda a autoridade de Deus e muitas vezes assumindo a primeira pessoa e falando como Deus. Ainda que, eu vou repetir aqui e já fecho, não nego teofania e cristofania, mas não sou categórico em dizer que todas as vezes que o termo aparece é uma referência à pessoa de Jesus. Eu creio que não é. Tá certo, vamos então ao nosso intervalo, nós queremos a sua participação. Após o intervalo já vamos dar aí a primeira prévia da nossa pesquisa, da opinião dos nossos ouvintes. Você acredita que o anjo do Senhor na Bíblia é sempre referente a Jesus? Nós queremos a sua opinião através do Facebook, através do Instagram /EuToNaVida. Você pode também entrar no youtube.com/EuToNaVida para participar conosco nas 3 plataformas, transmitindo aí ao vivo, multiplataformas, transmitindo ao vivo em áudio e vídeo. Nós gostaríamos muito da sua participação. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Da vida 12 9747-2010. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Você sabe quais são as atribuições do governo municipal?
A administração do nosso país é dividida em 3 níveis: federal, estadual e municipal. E as responsabilidades são distribuídas entre essas 3 esferas. Em 2020, serão preenchidas vagas do governo municipal, ou seja, prefeito e vereadores. É muito importante saber como funciona a administração da sua cidade, as responsabilidades que cabem ao prefeito, ao vereador e o que pode ser exigido deles, não é mesmo? Então, fica a dica. O governo municipal é o principal responsável pelo cuidado com a sua cidade. Você pode exigir do prefeito projetos de melhoria do saneamento básico, da limpeza urbana, da iluminação pública, do asfaltamento de vias, do calçamento de ruas, da implantação de ciclovias e do transporte público urbano, bem como as melhorias em acessibilidade para pessoas com deficiência. Tudo isso contribui para que todos possam se mover melhor pela cidade. Isso é mobilidade urbana. O governo municipal também deve incentivar a cena cultural da sua cidade. Tanto as manifestações artísticas tradicionais, como as formas contemporâneas, mais modernas. Viu como a escolha dos cargos municipais pode afetar diretamente a sua vida? Analise. Informe-se antes de escolher. Eleições 2020. E aí, quem te representa? Vida, tudo de bom. Sem publicidade, a garrafa da Coca-Cola seria só uma garrafa. Pense nisso e anuncie a sua marca aqui, na Vida. Ligue 12 99665 2277. O som que é tudo de bom. Vida! As eleições 2020 estão chegando. Como em toda missão importante, você precisa estar preparado e seguro para cumprir o seu papel. Mas fique tranquilo, é só seguir o passo a passo que não tem erro. Passo 1. Coloque a máscara ao sair de casa. 2. Entre na sessão eleitoral e fique de frente para o mesário. 3. Mostre seu documento oficial com foto. Quando o mesário disser seu nome em voz alta, confirme. 4. Guarde seu documento e limpe suas mãos com álcool gel. 5. Assine o caderno e, se precisar de comprovante de votação, peça ao mesário. 6. Dirija-se à cabine de votação. Digite os números dos seus candidatos e aperte confirma. 7. Limpe suas mãos com álcool em gel e pronto. Missão cumprida. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Vida é tudo de bom. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da Vida. E no debate tem a sua participação. Você que ainda não participou, pode ficar à vontade lá no WhatsApp da Vida, 12997472010, dando a sua opinião e também, assim como o Cláudio falou, fazendo a sua pergunta. De repente você tem alguma dúvida, né, Cláudio, sobre o nosso tema de hoje, pode fazer as suas perguntas também pelo 12997472010 ou participar da nossa pesquisa lá no Instagram e no Facebook. Como está a nossa pesquisa, Cláudio? Vamos lá, eu diria que está equilibrado, mas está muito interessante o primeiro resultado, porque ele está 56-44 nas duas mídias sociais, tanto no Facebook como no Instagram. Só que interessante que no Facebook está 56% para sim, que seria Jesus Cristo, e 44 para não. Já no Instagram tá exatamente o inverso. Ao contrário. 46 dizendo sim e 54 dizendo não. Interessante. Então, quer dizer, o negócio tá bem parelho aí, tá bem legal o número. Então, muito obrigado pela sua participação. Continue participando em cada bloco, em cada início de bloco. Nós vamos dando para vocês aí a prévia da pesquisa até chegar ao resultado final do nosso programa. O anjo do Senhor na Bíblia é sempre referente a Jesus, e os nossos debatedores estão aqui construindo toda uma lógica quando o texto diz o anjo, então em cima do artigo. Então, se é um anjo, pode ser qualquer um. Agora, o anjo, e houve até a menção de quando é em letra maiúscula, que estaria se referindo a Deus ou a Jesus, e assim por diante. Vocês estão ouvindo aqui, vão ouvir agora durante esse próximo bloco, que é o bloco do embate, é o bloco inclusive do ouvinte, onde através das suas perguntas, das suas colocações, nós fomentamos o debate. Então, a sua participação, ela é muito importante para nós. Aliás, temos já o ouvinte Wellington de São Paulo, que ele manda um áudio, não é isso, Simone?
Isso mesmo, ele mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir? Vamos lá. Bom dia a todos, debatedores, graça e paz. No meu entendimento, o anjo do Senhor é um anjo de uma hierarquia superior. Eu não entendo que se trata de uma cristofania ou teofania. Entendo que se trata de um anjo especial representando o próprio Deus. Que Deus abençoe a todos. Mateus Rangel, excelente professor. Deus abençoe. Maravilha, então tá aí a opinião do nosso ouvinte Wellington. Eu tenho mais opiniões para ler aqui, mas aí eu já aproveito a dele para jogar para os nossos convidados aqui, já colocando todos aí na tela comigo. Ele está falando de um anjo de uma hierarquia superior. Se é isso, que anjo seria esse? Vocês concordam com essa tese dele, de que seria um anjo de uma hierarquia superior? Alguém concorda com essa tese? Eu creio que não. Eu discordo. Também não. Eu coloco na conta do anjo como enviado de Deus e ponto. Eu acho que, no fundo, todas essas manifestações aí, né, teofânicas ou cristofânicas, elas sempre tiveram realmente o alvo de dar ênfase na mensagem, no que está sendo dito, e não muito na pessoa, quem. É claro que é uma palavra de Deus, claro que era uma mensagem de Deus, mas é enfatizar o que estava sendo dito. E às vezes eu acho que a gente pode, né, se complicar um pouco mais por conta disso. Aí a gente começa a ir nessas situações. Não é nem uma cristofania, nem uma teofania ali. Então é algum anjo numa outra hierarquia superior. Então isso abre uma avenida muito grande. Porque se fosse isso, a gente teria que saber que anjo é esse. Se em algum momento exatamente. A Bíblia tem esta categoria deste anjo especial, e que anjo seria esse, né? Exato. Então temos aí o Guilherme Albieri, diz assim: se a escrita na Bíblia estiver em maiúsculo, anjo do Senhor, sim, acredito que refere-se a Jesus. Temos aqui a opinião do Ricardo Miranda, de São Paulo. Ele diz assim: algumas vezes sim, outras era o próprio Deus. Uma passagem clara de ser o Senhor Jesus é Juízes capítulo 13 e versículo 18, quando o anjo apareceu aos pais de Sansão. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Alguns séculos depois, o profeta Isaías profetizou sobre a vinda do Messias, dizendo que seu nome seria maravilhoso. Então já aproveito aqui a colocação do Ricardo Miranda para trazer também para os nossos convidados. E aí, era Jesus ou não era Jesus? Era Jesus. Inclusive, eu, com todo respeito ao pastor Fabrício, nosso professor, eu gostaria de enfatizar que Atos 7, quando, como o irmão usou o argumento para colocar assim, em dúvida se seria ou não a cristofania, quando Estevão fala sobre esse texto, ele fala claramente, no versículo 30 do capítulo 7, ao fim de 40 anos apareceu-lhe o anjo do Senhor. Ele não falou um anjo do Senhor, falou o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo, de uma sarça. Então Moisés, vendo, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi dirigida a voz do Senhor. Ou seja, dizendo: eu sou o Senhor de teus pais. Então nós vemos que ele se revela quem ele é. Ele está dizendo: eu sou o Senhor de teus pais. Ele estava no meio da sarça ardente. Então eu acredito nesse ponto, está bem claro. Agora, é claro, tem textos que nós devemos ser específicos. Quando eu vejo a referência o anjo do Senhor, o artigo o, está sendo muito claro. E quando aparece o anjo do Senhor, tanto lá no caso de Manoá, no caso de Gideão, no caso de Moisés, ele é adorado. Um anjo comum, ele não aceita adoração de jeito nenhum. Nós vemos lá em Apocalipse, quando João vê aquelas maravilhas e ele rapidamente se dobra os joelhos para adorar o anjo que estava revelando para ele tudo aquilo. O anjo falou: não, adora a Deus, eu sou teu conservo. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela não deixa dúvidas, ela deixa revelações claras. Quando se trata de uma revelação clara, nós devemos respeitar o texto e o contexto. Nós vemos que quando aparece lá Êxodo, está muito claro, ele se revela: eu sou o Senhor. Manoá também aqui, capítulo 13 de Juízes, no versículo 11, fala claramente: então Manoá levantou-se e seguiu sua mulher, foi aquele homem e disse-lhe: és o homem que falasse a esta mulher? E ele respondeu: sou eu. Ou seja, então disse Manoá: cumpram-se tuas palavras, para que qual será
o modo de viver o serviço do menino. Então, no versículo 15, então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que detenhamos e preparemos um cabrito. Então, porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. Se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Então Manoá tinha entendimento da diferença. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir essa palavra, te honremos. O anjo do Senhor respondeu: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito, uma oferta de manjares, ofereceu sobre uma penha ao Senhor, e o anjo agiu maravilhosamente, vendo o Manoá e sua mulher. Sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu com ela. Quando viram isso, Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Ou seja, ele sabia, ele recebeu a revelação no momento, se tratava do o anjo do Senhor. Bom, então vamos lá, pastor Fabrício, tendo sido citado, está contigo a palavra. Então, olha só, Atos 7:30, aí a gente vai considerar também o seguinte: eu não sei a versão que o pastor está usando aí, é uma Almeida? É Almeida. Então, a versão King James, NVI, não trazem essa expressão o anjo, mas um anjo. Então aí vem uma dúvida interessante, hein, que talvez a gente discuta isso até num outro debate com relação às versões, né? Porque eu aproveitei enquanto o pastor Jonas mencionava e eu fui aqui nas versões. Na Almeida Revista e Atualizada menciona um anjo. A corrigida, na Almeida Revista e Corrigido, o anjo. Exatamente. Aí King James, a NVI, um anjo. Agora, nem é só isso. O desenrolar do testemunho de Estevão aqui, ó, além dele ter dito aqui eu tô com a revista corrigida, eu devia ter trazido a King James, mas vamos lá. E completados 40 anos, apareceu-lhe um anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de sarçal. Versículo 31. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. Então, eu vejo aqui que Estevão continua fazendo aqui uma separação, né? Dizendo que ali era um anjo, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, sim. Aí, obviamente, né? Essa expressão aqui na primeira pessoa, como já disse aqui em outro momento, muito natural daqueles que são enviados por Deus, falam como Deus, falam na primeira pessoa. Os profetas fizeram isso. Então ele continua aqui: Isaac, o Deus de Jacó, e Moisés todo o tempo não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as alpacas dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Então, eu continuo vendo aqui ainda nesse texto, que foi muito citado, né? Nessa referência lá de Êxodo 3. Isso. Um anjo do Senhor, enviado em nome do Senhor, depois falou sim como Deus, porque foi enviado por Deus. Então, mas só para ver se eu entendi a sua colocação. No caso de Atos 7, que Estevão está dizendo, ele fala que apareceu um anjo, ou um anjo, vai depender aí da tradução, e na sequência ele diz: eu sou o Deus de teus pais. Então, ou seja, aí ele fala que ouviu-se a voz de Deus. Então o senhor entende como duas coisas distintas? Distintas. Ou seja, então o anjo aparece. Sim. Só que este anjo não é Deus. Ele vem, ele aparece ali na sarça. O Estevão considera um enviado de Deus que Moisés viu. E claro que Deus lhe falou por este... Bom, então interessante. É legal o pastor Cleverson por esse emissário. Então comentar. Eu entendo de maneira diferente. Porque ele está entendendo de duas formas. Eu entendo diferente, pastor Cláudio. Pois não. Eu entendo diferente. Esse texto de Êxodo 3, citado em Atos 7, a partir do verso 30, o testemunho de Estevão, eu entendo que quando Moisés viu o anjo do Senhor lá na sarça ardente, e de repente ele começa a falar, fala através da voz do anjo, e esse anjo é uma teofania, é a manifestação de Deus, é a aparição de Deus em forma humana, em forma de anjo. É interessante que o texto de Êxodo 3, ele faz menção a esse anjo, e de repente ele começa a falar com Moisés, e eu sou o que sou, assim dirás aos filhos de Israel, me enviou a vós outros. Está falando do próprio, quem estava falando era o próprio Deus, mas ele aparece dizendo que era o anjo, né? O anjo, apacentando Moisés o rebanho de Jetro, no verso 1 do capítulo 3,
seu sogro, o sacerdote Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor. Veja que o texto original, o texto em hebraico, lá no Velho Testamento, independente da citação de Estevão no Novo Testamento, refere-se com o artigo O. O anjo do Senhor, numa chama de fogo, por meio de uma sarça, e Moisés olha, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Então, o anjo é o próprio Deus, é a manifestação da teofania. Nós temos um outro texto também, que já foi citado, que é Gênesis 32, a partir do verso 22, a luta de Jacó no vale de Jaboque. E no final, quando ele acaba de lutar com esse anjo, ele fala: eu vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. É teofania, a presença de Deus. Não há menção de anjo nesse texto, é? Do Vale de Jaboque? Oi? A menção de anjo ou um varão? É um anjo, é um varão, um homem, né? Então, mas o texto parece que não traz menção de anjo, né? Não, ele não traz a menção de um varão. É um homem, mas certo. É um anjo. Nós entendemos como um anjo. Bom, então, aí estamos dentro do debate. Entendemos como. Mas não é isso? Porque o texto não diz. Então é assim, é igual o hebraico lá. Tem um artigo em Êxodo 3? Tem. Mas no contexto de Êxodo lá, o artigo está presente. Agora que no nosso contexto remoto aqui de Atos 7, que é uma referência ao mesmo assunto, Estevão não fez isso. Nós sabemos da regra de interpretação que é muito importante. Foi Estevão ou foi os tradutores? Exatamente, é isso que eu quero trazer agora. Nós sabemos que muitos textos são aparentes contradições. Então o que nós devemos entender? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Exatamente. Então nós temos que ir lá na fonte, quando Estevão está citando lá, talvez é igual você falar aquelas questões. Tem pessoas que falam, mas Israel ficou no Egito 400 anos ou 430 anos? Então. Porque em Atos também fala de forma diferente. Sim. Aí o que nós devemos entender? É igual aquela pessoa falar, mas quantos anos faz que o Brasil foi descoberto? 500 anos. Aí a pessoa, não, você está mentindo, porque não foi 500 anos, foi mais de 500. Então aí essa é a questão que nós devemos entender. Mas a fonte original é o anjo do Senhor. Por isso que eu entro nessa interpretação que nós devemos dizer quem que Estevão está citando. Ele está citando Êxodo. Mas qual é a fonte original? É Êxodo. Não, então. Mas eu entendo que quando o pastor faz assim, então o pastor está colocando agora em dúvida os escritos gregos. Não há dúvida. Porque a fonte hebraica, sim. Agora, Estevão, ele não está indo contra. Não, ele não está indo aqui contra. Fazendo exatamente. Aliás, ele está dando base para o que eu creio aqui. Mas ele está dando um relato superficial sobre o anjo do Senhor. Ele não está entrando nesse debate. Você quer ver uma coisa interessante em Atos 7 que Estevão faz e o texto original do hebraico, Êxodo 3, não fala? É quando Estevão vai falar que Moisés, ele era um homem poderoso em obras e palavras. O texto de Êxodo não diz isso, mas Estevão traz assim, essa informação e ela é verdadeira. Não posso considerar assim, não está lá no hebraico, então Estevão falou mais superficialmente. Não, eu tenho que considerar que tudo é palavra de Deus, sim. Então, ainda que alguma informação aqui do Novo Testamento não esteja no Antigo, eu não posso colocar em dúvida só porque não está alinhando com o que eu entendo lá de trás. Então eu estou juntando. Por isso a questão do contexto. Eu tenho o contexto próximo e tenho o remoto. Esse remoto me aponta lá, que realmente não é bem assim. Eu não posso engessar o assunto. Mas o professor concorda comigo que Estevão concorda que o anjo foi adorado, então? Não, olha aqui. Ele está falando claramente. Então, mas essa questão da adoração também é muito subjetiva também, eu entendo. Não é subjetiva. É interessante, pastor Fabrício. Vamos ouvir o pastor Cleverson? O senhor vê como é bom estar no estúdio? O senhor viu como é bom? Que quem fica lá...
fica lá, quem fica do outro lado fica assim, pastor Fabrício, pastor João, deixa eu falar. É verdade, pelo amor de Deus. Vamos lá, pastor Cleverson. Por causa da pandemia eu não posso, mas aqui longe a gente fica meio desesperado. Pastor Fabrício e pastor Jonatas. Agora há pouco, o pastor mesmo mencionou que algumas versões, ele aparece aqui, Atos 3, Atos 7, verso 30, a palavra o anjo do Senhor. Em outras versões aparece um anjo. Por exemplo, nessa versão que o senhor leu, aparece um anjo. É a revista corrigida. Então, a questão é de traduções. O texto original é o que está lá em Êxodo 3. Então. Algumas versões colocaram o anjo do Senhor em português, em outras versões um anjo. Não há um erro de Estevão aqui. Estevão não está diminuindo o que aconteceu lá na sarça ardente. O que acontece é a versão. Dependendo da versão que você lê, ou ele fala um anjo, ou ele fala o anjo. Os dois referem-se à teofania. Por quê? Porque foi a questão da tradução que colocou a palavra não o com o artigo, mas um. Então, vamos aí, não tem erro na Bíblia. Exatamente. Há algumas interpretações equivocadas na tradução. Mas eu não acho que aqui foi equívoco, né? Mas deixa eu ler aqui a opinião de alguns ouvintes, porque obviamente pra gente o mais importante é o ouvinte participando. O Wellington Moura dizendo assim, lembrando que em hebraico maiúsculo ou minúsculo não faz diferença, até porque não tem isso em hebraico. Este anjo do Senhor pode ser semelhante ao anjo que aparece no capítulo 10 de Apocalipse. Opinião do nosso ouvinte. Bom dia, Rádio Vida, paz do Senhor. Aqui é o Arnaldo, ouvindo a rádio do Japão. Ô, glória a Deus, hein? Glória a Deus. Como é que tem, sabe falar japonês, Simone? Nossa. A gente fala, dá boas-vindas pra ele. 11 Irashai da noite. Masê. Como é o nome? Irashai Masê. Irashai Masê. Irashai Masê. Seja bem-vindo. É isso aí. Ele tá dizendo assim, ó, eu ouvi a rádio quando morava no Brasil, baixei um app para escutar a rádio do Brasil e vi que a Rádio Vida tinha voltado. Sou caminhoneiro e trabalho ouvindo a programação a noite toda. Porque agora é 11 da noite lá, é isso? Exatamente. Deus abençoe, querido. Bom, nós temos um ouvinte, Simone, que é o Rufus de Taubaté, ele mandou um áudio, correto? Correto. Vamos ouvi-lo. Então vamos lá. Bom dia, eu quero perguntar a respeito do tema de hoje, se às vezes as traduções no português não causam algumas falhas de interpretação e se vocês têm como responder se na questão das vezes nos originais, como aparecem essas referências do anjo do Senhor, se isso também faz referência à questão de uma teofania. Tá ótimo, tá aí a pergunta do nosso ouvinte Rufus de Taubaté e temos também um vídeo ouvinte que é o Reginaldo de Caçapava. Você pode mandar o seu áudio ou o seu vídeo através do WhatsApp da Vida, que é o 12 99747 2010. Vamos ao vídeo ouvinte Reginaldo. Bom dia, sou o Reginaldo de Caçapava, tudo bem? Paz e prosperidade a todos. Quando o anjo do Senhor aparece escrito e ele aceita alguma oferta, então ele é uma cristofania ou teofania. Mas quando o anjo diz que não pode aceitar nenhuma oferta, então ele é um anjo enviado de Deus, Hebreus 1,14. Reginaldo Caçapava, a vida é tudo de bom. Ótimo, tá? Então, obrigado pela sua opinião, querido. Vocês que participam através de áudio, através de vídeo. Então, ficam aí as duas colocações do ouvinte, inclusive a pergunta do Rufo de Taubaté, que vai ficar pro próximo bloco. A gente vai pro intervalo agora. Na sequência, nós voltamos com os nossos convidados. Teremos, inclusive, a participação do professor Matheus Rangel, colaborando aí com o nosso debate. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios.
Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Vida, tudo de bom. E aí, pai, beleza? E aí, filho? E o seguinte, você libera o carro hoje? Claro. Aê! Que não, né, filho? Ih, deu ruim. Aí, pai, qual é? Já sou habilitado, coroa. Ah, eu sei, filho, mas você conhece a seguradora. Se eu colocar você como condutor, o valor do seguro dobra. Que tal dar uma atualizada? E experimentar a proteção veicular da Touros. Sem burocracia, pagamento em 12 vezes no boleto bancário, sem consulta SPC e Serasa. E sem perfil, qualquer pessoa habilitada pode dirigir. Cobre 100% tabela FIP. Terceiros, assistência 24 horas, guincho, chaveiro, troca de pneus, auxílio a pane seca, hospedagem emergencial. São tantas vantagens que o tempo deste comercial ficou pequeno. Para saber mais, ligue 11 9 34 12 88 71. Touros, o jeito mais inteligente de proteger o seu carro. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Tudo de bom! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus e, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte: tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. O biólogo Átila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Sintoniza aí. É tudo de bom. Quer vender muito? Cole sua marca na grade da Vida. Ligue 12 99665 2277. Anunciou, vendeu. Vida FM. Vida. Ore pelo Brasil, para que Deus incline os ouvidos, sare nossa terra e nos livre do mal da corrupção, para que tenhamos paz e prosperidade. Ore pelo Brasil, pois do céu virá resposta e transformação do nosso país. Um novo tempo, uma nova história para o Brasil que sonhamos. Ore pelo Brasil, pois é tempo de orar, é tempo de avivamento, é tempo de recomeçar. Deus é fiel e nos ensina que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Ore pelo Brasil. Música boa toca na vida. Vida e saúde. Olá, ouvintes da Vida! O consumo de peixes oleosos como o arenque, a sardinha e a cavalinha é excelente para a sua saúde. Ricos em ômega 3, esses peixes protegem a saúde do coração, reduzem o risco de câncer e derrame, auxiliam no tratamento da artrite reumatoide, colite ulcerativa e problemas de pele. São boas fontes alimentares de vitamina D e iodo, por isso são capazes de prevenir o câncer de mama, hipotireoidismo e o desenvolvimento de ovários policísticos. Também favorecem o sistema imunológico e podem ajudar a combater a fadiga. Para obter os seus benefícios, tente consumi-los em pelo menos 2 refeições na semana, certo? Para mais dicas de nutrição, acesse meu blog www.giovanamorbi.com.br e me acompanhe pelo Facebook e Instagram. Cuide da sua saúde, porque a vida é tudo de bom. Até a próxima! Vida e saúde. A vida é tudo de bom. 96.5. Debate da Vida. De volta com o Debate da Vida. Você que ainda não participou, fica à vontade, participa junto com a gente no WhatsApp 12997472010, dando a sua opinião ou fazendo a sua pergunta, e também lá no nosso Instagram e Facebook, rolando a pesquisa perguntando para você: o anjo do Senhor na Bíblia é sempre referente a Jesus? Teve mudanças aí, Cláudio?
Mudou. Mudou? Mas não mudou. Mas como assim? Porque nos dois tá dando 58 a 42 agora. Tava 56 a 44. Então agora mudou pra 58 a 42. Então no Facebook aumentou o número das pessoas em 2%. Aumentou o número das pessoas que acreditam que sim, que é o anjo do Senhor, quando se cita na Bíblia aí, ou melhor, que é referente a Jesus, quando cita o anjo do Senhor. No Instagram também aumentou. Aumentou sim? Só que aumentou não. Ou não? Pra 58 também. Então, ou seja, no Facebook 58 dizem que sim, no Instagram 58 dizem que não. Então, quer dizer, o negócio tá equilibradíssimo. Muito. Tá equilibradíssimo, cada um dando aí a sua resposta, mas a sua participação é muito importante. Até o final do debate vamos ver a confusão que vai dar esse negócio. Mas muito bom aí ter a sua participação. Então, aí deixa eu te fazer uma pergunta, você que está nos ouvindo. Você já compartilhou com alguém o debate que está acontecendo hoje? Porque veja o tanto de informações que você passa a ter e que isso é útil para a tua fé, para o seu crescimento, para crer mais na palavra de Deus. Então é muito importante que você divulgue. Você divulgou? Responde aí pra mim, onde se você tiver, pensa aí e responde. Você divulgou? Se você não divulgou, meu irmão, a Simone vai fazer uma oração forte pra você. Hein, Simone? Vou fazer, hein? Vou fazer uma oração forte pra você. Mas a oração forte é pra Deus te abençoar de qualquer forma. Com certeza, né? Mas sempre divulga pra aí. bênção. Mas divulga aí, manda pra todo mundo, manda pra pelo menos 5 pessoas, pro pessoal entrar. E se você puder também, entre aí no YouTube, no Facebook, no Instagram. Nós estamos transmitindo ao vivo por áudio e vídeo com este tema. O anjo do Senhor na Bíblia é sempre referente a Jesus. Aliás, Simone, estamos colados aí nos 4.300 inscritos no nosso canal no YouTube. Então eu quero aí a sua participação. Aliás, no Instagram deu uma crescida assim fantástica nos últimos dias. A gente pulou, a gente tava com 39 mil seguidores no Instagram, pulou, salvo engano, para mais de 45. Depois dá uma olhada aí para mim, confere, mas pulou para mais de 45 mil. Maravilha. Então, ou seja, muitas pessoas aí passando a nos ouvir, passando a nos acompanhar. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. Certamente a divulgação de vocês tem nos ajudado para que nós possamos ter mais audiência, mais pessoas aprendendo mais sobre as coisas do reino, aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Temos aí temos aí os Juízes, ó. Temos aqui o texto de Juízes, capítulo 13, versículo 17, dizendo: Manoá disse: qual o seu nome? Nós precisamos saber para poder prestar-lhe uma homenagem quando acontecer aquilo que você disse. Então disse a mulher: nós vamos morrer porque vimos Deus. Então tá aqui a colocação que ela tá dizendo: ó, nós vamos morrer porque vimos Deus. Então, e aí? Se é Deus, é anjo, é Deus? Né? Então, Joseval Ribeiro de Alagoinhas, Bahia: reconsidero a minha escolha e digo que sim, era uma teofania. O programa está maravilhoso. Então, olha que legal. O ouvinte, amém, que até então imaginava que não era, agora diz: não, peraí, era sim uma teofania. Então ele está trazendo aqui uma reconsideração. Isso é muito legal, é a gente ouvir, termos a sabedoria, escutar tudo, reter o que é bom, né? E a gente conseguir crescer aí no crescimento, crescer na graça, no conhecimento sobre as coisas de Deus, mesmo porque a Bíblia diz que a gente erra por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então um debate como esse nos ajuda aí a aprofundar um pouco mais nas Escrituras. Olha, eu fui ler aqui Wellington Fidelis. Acredita que minha cabeça foi para Wellington Flor de Lis? Eu já estava até clamando foi longe, sangue. hein? Eu estava até clamando o sangue de Jesus aqui, mas é o Wellington Fidelis, graça e paz, aparecendo um pouco mais, aprendendo um pouco mais com os mestres. Obrigado, querido, pela sua consideração. Mateus de São José dos Campos: como os pastores descrevem o encontro do ser divino com Manoá no capítulo 13 de Juízes, quem seria aquele ser? Então está aparecendo bastante vezes aqui esse texto aí de Juízes. Lucas Ribeiro: interessante, mas para saber o certo temos que pegar as passagens em português e nas línguas originais, pegar o contexto e o conjunto do contexto. Tem muita coisa ainda para ver. Ótimo. E aí eu paro aqui então na consideração do Lucas para trazer o nosso convidado especial de hoje, que é o professor Matheus Angel. Já está com a gente aí? Acha que sim, então, porque a gente só sabe a hora que entra, né? Exatamente, a gente aperta o play, se ele falar, deu certo, se ele não falar, é porque deu ruim, né? Mas vai dar tudo certo. Então nós vamos ter aí o professor Matheus, que inclusive é especialista em grego, em hebraico, conhece bastante, e aí eu queria até já colocar ele aqui na fogueira, né? O que o texto, porque a gente tá falando aqui sobre as versões, ao meio da revista corrigida, ao meio da revista atualizada, mas o que o grego koiné, que era o grego original do Novo Testamento, o que o grego diz sobre isso? Eu abri aqui o interlinear, eu vou falar depois que ele falar, mas eu queria ver se ele tem essa resposta pra gente. O que o grego original diz sobre isso? É o anjo ou é um anjo? De Atos 7, versículo 30. Professor Matheus, satisfação tê-lo conosco.
Opa, satisfação estar mais uma vez aí no nosso debate. Shalom aos amados pastores, professores que estão debatendo esse tema aí com muita qualidade. Bem, particularmente a minha posição é a favor de que cada texto é um texto. Os textos não devem ser interpretados a partir de uma dica de um teólogo sistemático como Stanley Orton, por exemplo, ou Norman Geisler, que determinaram em algumas abordagens que eles trazem tensões sistemáticas que todas as 72 vezes que a expressão anjo do Senhor aparece na Bíblia, ela se refere a Jesus Cristo. Nós temos que saber que o artigo, ele tem o poder de substantivar uma palavra. O artigo também, ele pessoaliza. Mas quem diz que essa pessoa é Cristo? Quem diz, na verdade, é o contexto. O contexto vai indicar para nós. Eu estou aqui com um livrinho, né, que fala de interpretação bíblica, de hermenêutica, de exegese, e esse livrinho aqui na página 367 vai dizer que o contexto sempre será majoritário em detrimento das palavras. Então as palavras, elas têm poder quando faladas individualmente, ou seja, o poder que eu falo é o poder semântico total delas, é apresentado quando interpretada, digamos assim, individualmente. Mas quando elas estão dentro de um texto, elas precisam ser analisadas pelo escopo total do texto. Eu tenho um vídeo, inclusive, no YouTube, que fala dessa questão, que eu disponibilizei na época para os meus alunos, e o vídeo, ele traz essa problemática. Eu analiso 6 textos, e esses 6 textos, nós vamos observar ali o texto de Números capítulo 22, do 22 ao 31, que é a passagem do anjo do Senhor em Balaão. Ali não é uma cristofania, vale a pena o termo mais adequado, já que estamos falando de epifania e de Cristo aparecendo, né? Então, epifania, mas Cristo, cristofania. Nós temos... Opa, falhou aí o áudio do professor Matheus. Será que caiu total? Vamos ver. Eu tô lhe vendo, professor Matheus, mas não estou lhe ouvindo. Nós temos ali atribuições no contexto que indicam... Professor Matheus? Opa, bom. Cortou o seu áudio, nós não conseguimos lhe entender. Então foi nessa reta final aí. Se eu puder retomar só esse finalzinho, nos ajuda. Então, infelizmente, o professor Matheus, nós não estamos conseguindo ouvir. A gente vai tentar uma reconexão com ele aqui. E aí ele volta fazendo aí a sua consideração. Eu volto então com os nossos convidados, com os nossos ouvintes, até que a gente consiga realinhar aí a conexão com ele. Temos aqui o Luiz Fernando de São José dos Campos. A paz do Senhor. Concordo com o pastor Jonatas. Eu não preciso nem comentar mais. Ele falou do anjo de Apocalipse que disse a João para não se prostrar a ele. Nem todas as aparições são teofania. Mas quem disse isso? Foi o pastor Jonas ou foi o pastor Fabrício? Eu não entendi. Foi o pastor Jonas? Então, a diferenciação, né? Justamente é isso que eu disse, o contexto. Quando o anjo do Senhor é adorado, recebe uma oferta, tá claro que é uma teofania, né? Lá em Apocalipse, o anjo não aceitou nenhum tipo de adoração. Aí era um anjo comum. Ok, a Mary Lima diz assim: na minha opinião, um anjo do Senhor quer dizer mensageiro do Senhor, que será usado diretamente por Deus para enviar uma mensagem. E Deus usa como anjo aquele que ele quiser usar. Talmidim Raiz diz assim: gente, Estevão não está citando o texto hebraico do Antigo Testamento. Ele está usando o texto grego da Septuaginta. Por isso que há mudanças. Bom, então tá aí a colocação do Talmidim Raiz, eu não sei o nome da pessoa, né? Tô citando que é um nome que aparece nas mídias sociais, mas faz uma consideração interessante, né? A Septuaginta é a tradução do texto do hebraico para o grego, né? Então, pode realmente aí na hora da tradução, são lá os anciãos, 70 anciãos e tal, pode trazer aí alguma divergência no que diz respeito a isso. De qualquer forma, nós acreditamos na inerrância bíblica, né? Então, ainda que tenha aí uma diferenciação, seja da Septuaginta ou seja de onde for, é importante a gente entender que o texto como um todo, a Bíblia se completa, ela se interpreta nela mesma, é uma das regras de interpretação, então a Bíblia ela deve se completar. Então, quando a gente restabelece aqui com o professor Matheus, de qualquer forma, o professor Matheus Rangel, né, que eu fui falar Matheus e li Rangel, aí deu o tico e o teco deu um nó aqui, mas ele já começou a sua consideração falando aí com relação à parte de o texto literal, ou seja, aquele texto de forma
isolada, e aí o artigo teria importância e o contexto como um todo. Eu creio que isso não há nenhuma divergência nossa, né? Ou seja... É aquela velha máxima. Não é o termo que dá sentido ao texto, mas é o contexto que dá sentido ao termo. Ok. Porque eu posso falar manga, tá? E... Manga, que manga eu estou dizendo? Não me fala em manga porque eu tenho um trauma com manga de ontem à noite, tá? Não, rapaz, na verdade ontem à noite a minha filha, eu tava lá, né, estudando, fazendo as minhas coisas, a minha filha, esta que está no estúdio, ela vem e diz assim, papai, isso aqui é uma manga? Rapaz, o jeito que ela falou manga, eu salivei. Eu salivei. Aquelas tome. Não é aquela manga que desfia, aquela manga fantástica. Eu pensei nela. E eu falei, nossa, filha, já pensou? Geladinha. Rapaz, ela saiu da sala, mas daqui a pouco ela voltou, mas dando risada, ela me aparece com um pedaço de uma manga de camisa e fala, papai, isso daqui é a manga. Eu falei, pô, sai daqui, sai daqui. Eu fiquei revoltado porque eu tô salivando até agora. Né? Mas vamos lá, vamos na manga. Você teve o termo, mas não tive o contexto. Exatamente, né? Então seria uma brincadeira, mas que reflete no contexto bíblico, né? Se nós utilizarmos separado, a gente acaba não entendendo o contexto. Exatamente. Mas aí dentro dessa lógica, professor Fabrício, aí eu vou levantar a bola para ele chutar, não tem jeito. Não. O próprio texto de Estevão, se é um anjo ou se é o anjo, não é o contexto que importa. É o contexto, é o que eu estou afirmando. Os versículos posteriores, ele não explica isso, dizendo que o anjo fala? Sim, ele explica que então o anjo fala com Moisés. E Moisés, ele entende ali que era o Senhor falando com ele. Não há dúvidas disso. Sim, no texto, então, né? como os profetas também. O Israel entendia que o profeta falando era Deus falando. Claro. Mas é diferente, professor. É uma questão diferente. Não tem dúvida de que ali... É manga de camisa ou é manga o Manoá. Exemplo do Manoá. O Manoá, quando percebeu, quando ele ofereceu a adoração, e ele viu que o anjo do Senhor que estava ali recebeu aquela adoração e subiu no fogo, ele tomou um susto. Ele falou, meu Deus, era o anjo do Senhor. Aí ele viu a Deus? Não, é diferente. Não é que ele viu a Deus. Mas ele falou que viu. É uma manifestação de Deus. Só que ninguém nunca viu a Deus. Não, mas é uma manifestação de Deus. Aí que entra a questão da representatividade. Deus não falou com Abraão? Sim, então. Pessoalmente? Sim. Então, mas aí sim é uma outra situação. Mas é uma manifestação de Deus. Sim, mas nem toda manifestação angelical glória, ou de um emissário. Nunca viu a Deus, nem toda a sua glória. Mas Deus, quando quer falar como se revelar a ele, Deus ele pode tomar uma forma humana. O próprio Jesus, ele não tomou a forma humana para vir entre nós? Sim. Aí eu podia falar, mas aí ele não era mais um anjo. Não era era uma manifestação. O Filho de Deus, ele sim, mas aí se fez homem, né? Isso, mas é uma forma dele não era uma aparição. Jesus não foi uma aparição. Ele foi uma realidade, né? Mas o anjo do Senhor é uma realidade. Era uma realidade. Sim, mas uma aparição. Não, mas era uma realidade. Então viu a Deus. Não é que viu João a Deus 18, na toda a glória dele, não. Mas viu a Deus se manifestando para o homem de uma forma que o homem possa contemplá-lo, né? A Bíblia fala é um enviado. 70 anciões de Israel subiram ao monte com Moisés e eles viram a Deus, a Bíblia expressa nisso, viram a Deus comer e beberam. E Deus apareceu como se fosse uma safira, sobre a safira. Mas a forma que Deus se manifestou ali é de uma forma que o homem pudesse contemplar. Não é em toda a sua glória. Nenhum homem pode ver Deus em toda a sua glória. Exatamente. Olha aqui, vamos só colocar o professor Angel de volta, porque acho que deu tudo certo ali. De qualquer forma, nós temos aqui uma participação mais que especial. Tá os 4 na tela ainda? Mantém os 4 na tela. Mantém os 4 na tela, eu quero ver a reação do camarada aqui, porque eu tenho uma participação aqui de uma pessoa chamada Iraci Pereira de Oliveira. Conhecem, não? É minha mãe. Tá vendo a reação aí, ó? Na hora. Tá aqui, ó. Bom dia, mãe. Bom dia, pastores. Ó, bom dia, pastores que estão na Rádio Vida. Sou a mãe do pastor Cleverson. Oh, que benção, hein? Que legal. O senhor viu aí, pastor Cleverson? É audiência qualificada, meu amigo. Tem que pôr a mãe pra defender a gente aí, né? Mas é ela mesma ou é uma enviada dela? Não, tem que ver se é a Iraci ou se é uma Iraci, né? Exatamente. Não, essa é a Iraci, né? Traz o contexto aí pra essa história pra nós. Tá certo. Dona Iraci, muito obrigado pela sua audiência, viu? Muito obrigado por ouvir. O seu filho é uma pessoa admirada por nós, inclusive escreveu um artigo, me mandou o artigo que ele escreveu aí no jornal. Que belo artigo com relação à visão. Depois ele vai falar sobre ele, inclusive. Mas vamos lá, professor Matheus, vamos lá, continuando aí a sua consideração pra gente finalizar.
Travou de novo. Oi, estão conseguindo? Agora tô lhe ouvindo, vamos lá. Tá na luta ainda? Meu Deus do céu. É, meu amigo, tem que fazer uma oração forte aí, velho. Vamos então, né? Eu analisei 6 passagens. Não, vou processar vivo, eles vão ver só. Passagens. Eu cheguei à conclusão de que 3 delas, né? São 72 no total que aparecem. Essa recomendação de que é uma cristofania, ela parte de uma mentalidade já trinitariana e ela vai escutar o texto a partir dessa. Infelizmente. Do Senhor, né? Nós temos, por exemplo. É melhor a gente seguir. Infelizmente. É um teólogo respeitado por muitos. Flavinha, vamos lá, vamos zerar. Infelizmente, professor Matheus, infelizmente não foi possível, né? Não é uma internet, é a internet, é a Vivo, né? Então já fez aí a propaganda negativa da Vivo, né? A Vivo, infelizmente, não deu condições aí do professor Matheus participar conosco, tá cortando muito sinal, né? A gente vai acabar não concluindo. Então vamos seguir aqui com os nossos convidados, né? Ele fez menção, o professor agora aí, ia começar a fazer, de Números 22, que eu trouxe aqui também. Vamos lá. Porque no texto aqui de Números 22, a partir do versículo 22, nós temos aqui: e a ira de Deus acendeu-se, porque ele, né, Balaão, ia, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Se eu não estiver redondamente enganado, não há o artigo no hebraico nesse texto de Número 22. Agora, a gente vai ver aqui que no contexto de Número 22, e aqui no versículo 31, então o Senhor, uma pessoa, abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, outra pessoa. Então aqui está dentro disso que eu estou defendendo aqui. Não é só porque apareceu o anjo do Senhor que é Jesus, era ele mesmo. Não, aqui o próprio texto está fazendo diferença. Sim. Não, aí incontestável. E no 22 ainda a versão, a revista corrigida aqui, trouxe um artigo. E aliás, esse texto é interessante, até as King James e a NVI também traz o artigo. Só que o contexto vai dizer que não. O versículo 31. Então, são por essas e outras, né, que fica difícil mesmo, no meu entendimento, a gente fechar a questão e dizer, não, todas as vezes que o anjo do Senhor aparece, é sim de fato uma referência a Jesus Cristo. Mas, pastor Fabrício, o senhor fez esse comentário várias vezes, eu ia comentar, acabei não comentando, vou comentar agora. Então o senhor entende que nem todas as vezes mas que em algumas sim? Sim, algumas sim. O contexto vai dizer isso para nós. O contexto vai dizer, então, ou seja, não é possível que Jesus tenha aparecido no Novo Testamento? Sim, eu não... ainda que eu sou muito de acordo com o professor Matheus aqui, eu não nego a teofania nem a cristofania, mas eu dou muita ênfase ao que está sendo dito, independente se era de fato a teofania ou se era só um anjo enviado e tal. Não, tudo bem, mas pode acontecer. Mas o senhor concorda comigo que o fato de ser a aparição do próprio Deus ou de Cristo, ele dá uma robustez no texto muito maior do que se for um mero anjo. Com certeza, sem dúvida. Um equívoco que eu vejo que alguns cometem, que aí eles passam por cima até da tipologia, já transforma a coisa, é dizer que Jesus Cristo era Melquisedeque. Eu não creio nisso. Não, ele é um tipo de Cristo. Melquisedeque era Melquisedeque, Jesus era Jesus. Mas tem gente, muitos creem que não. Ele era sim, era Jesus que apareceu para Abraão lá atrás. Eu não creio dessa forma, né? Bom, então nós temos essas variações aí. O Roberto Carmona diz assim: um homem não é um anjo, pode ser usado para entregar a mensagem, mas continua não sendo anjo por isso. O significado mensageiro não define que um homem é anjo nesse sentido. Sim, bom, Apocalipse vai mostrar isso para nós, as cartas escritas aos anjos da igreja. Ok, aí tem aqui o Lucas Lima, a paz do Senhor. No caso do varão que Jacó lutou, era teofania ou não era? Pastores? Teofania. Para mim, sim. Era a manifestação de Deus ali. Era teofania. Pastor Fabrício? Eu creio que não. Era um enviado de Deus. Era um enviado de Deus, mas não o próprio Deus. Não o próprio Deus. Fala, face a face. Porque você sabe como é que lutou com Deus e prevaleceu?
Sim, porque Deus permitiu. Sim, permitiu. E até o ponto que deu uma bendada na coxa de Jacó. Sim. Né? Claro. Então a gente vê, é um enviado de Deus com toda a autoridade de Deus, com o poder de Deus, que vai falar. Aliás, não é essa condição da igreja, né, em relação ao nome de Jesus? Porque quando nós usamos o nome de Jesus Cristo, é Jesus agindo, não é isso? Não é o poder de Deus por meio da igreja? Mas é importante considerar, professor, que quando Deus quer se manifestar, deixa claro ali uma teofania. Quando Deus envia um mensageiro, também o mensageiro não tem o porquê ele não se identificar. Nós vemos o caso de Daniel, quando o anjo Gabriel era um anjo importante. Sim, esse então está completamente diferenciado, ele tem o nome. Exatamente, então não tem o porquê, a Bíblia fala claramente que Deus não é Deus de confusão. Então Deus ele deixa as coisas claras. Quando eu envio um mensageiro que está me representando, ele dá um nome. Quem é? Gabriel. Lá em Apocalipse 12, Miguel... Mas anjos são mensageiros. Sim. Essa que é a questão. Porque os textos trazem o termo anjo, né? O Malak ou Meleque, traz o termo. Aí é aquilo que eu acho que o professor ia dizer. Somos nós que vamos aí agora fazer essa nossa teologia e dizer que é o que não é. O contexto ele explica, né? O texto fora de contexto é pretexto, né, para heresia. A gente precisa ouvir o pastor Cleves, que a mãe dele está ouvindo. A gente tem que ouvir que a mãe dele está ouvindo. É verdade. Pastor Cleves, está contigo. O pastor Fabrício Costa citou agora há pouco a respeito dos profetas. Claro, os profetas eram enviados de Deus, era a boca de Deus ao povo, mas não era o próprio Deus, era um profeta e ele se identificava como profeta. Sim. No caso do anjo, aqui o anjo é uma teofania, ou anjo do Senhor. Nós estamos batendo na tecla de Estevão, né, da citação de Estevão de Êxodo 3, lá na sarça ardente. Então, para mim está bem claro, não há dúvida alguma para mim que refere-se à manifestação da teofania de Deus, próprio Deus ali presente. Então, quando fala-se de profeta, ele se identifica como profeta, boca de Deus ao povo, não é Deus, é o profeta falando aquilo que Deus queria que ele falasse ao povo. Por exemplo, hoje nós temos na nossa Bíblia os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os profetas menores, falando exatamente aquilo que Deus queria que eles falassem, mas não era o Deus, era o profeta, era o homem Jeremias, era o homem Daniel, era o homem Isaías, era o homem Oséias e assim por diante. No caso que foi citado lá de Gênesis, de Êxodo, todos os outros aí que o pastor Jonatas e eu citamos, e o senhor também, é claro que é uma teofania, é o próprio Deus, em alguns casos, o próprio Cristo manifesto ali, como no caso de Manoá, o pai de Sansão, ali é referente à cristofania, quando ele fala, o teu nome, ele é maravilhoso, a mesma palavra usada pelo profeta Isaías, em Isaías 9, dizendo as características do Messias. Então, fica evidente que quando é o anjo do Senhor, é manifestação de Deus. Quando é profeta, é o próprio profeta falando aquilo que Deus quer. E não deixa de ser uma manifestação de Deus também. O veículo é diferente, porque a manifestação de Deus é de Deus, parte de Deus, mas por quem vem? Vem pelo um anjo, que é o mensageiro, vem pelo profeta, que também é um enviado. Então, aí que cai de novo na encruzilhada que a gente está. Mas é importante citar que o profeta fala. Que tudo é anjo, As mensagens, o texto diz, o anjo do Senhor, um anjo do Senhor, eis que envio meu anjo, como fez em Malaquias. Deus fazendo menção de que João Batista era o seu anjo. Mas aqui é justamente isso. Eu não posso dizer, então, que o anjo do Senhor, todas as vezes que aparece, é uma referência à pessoa de Jesus? Mas o contexto responde, né? Qual tempo é cristofania e teofania para o pastor? Então, olha, se eu for... Teofania na teofania. O texto de Abraão, quando Deus brada ali para Abraão, eu creio que ali era Deus, de fato. Deus aparece a Abraão. Agora lá na sarça, não.
Na sarça não, por conta do meu amigo Estevão. Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos ao nosso... te confundindo. Nada, o versículo 31 deixou claro, Atos 7:30 e 31 também, gente. Mas vocês estão estacionando só no 30. A resposta para Estevão é justamente Êxodo. Então, o anjo é adorado, por acaso? O anjo não aceita. Então, olha aqui, ó, o versículo 31, Estevão, então Moisés viu isso, se maravilhou da visão e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. Sim. Ele vê o anjo e a voz do Senhor lhe é dirigida. E é claro que o que ele ouve depois é Deus falando. Sim, aí vamos de novo. Quem é enviado por Deus traz autoridade de Deus, traz poder de Deus, e assim consecutivamente. Bom, nós vamos ao intervalo e voltamos já. O debate está interessantíssimo. Aí está sendo a interpretação pessoal do pastor, né? Não, porque o texto tá falando da mesma 31 aqui não foi o que falei, não. Não, é a mesma pessoa. Ô, Simone, você viu que o debate tá tão bom que até para ir pro intervalo tá difícil. Né? Então, nós vamos ao intervalo. O microfone nosso e aqui. Queremos a participação de vocês através do WhatsApp da Vida, que é o 1297472010, e também através das nossas mídias sociais. Então mande para cá a sua participação, daqui a pouquinho a gente lê. Estamos indo pro último bloco, espero que esteja sendo esclarecedor. Tem aqui um ouvinte mencionando aqui, ó, que pena que falhou a internet do professor Matheus Angel, que pena mesmo, infelizmente a participação dele certamente contribuiria muito, mas ele diz assim: pois o programa está top demais. Obrigado, Wellington, obrigado pela sua participação, de todos os ouvintes. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem pra jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo pra fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Vida é tudo de bom. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. De volta com o Debate da Vida, fora o debate que tá rolando aqui nos bastidores. Não para. O debate continua. Então vamos lá, ó. Temos aqui a pesquisa. O debate tá inclusive na internet, porque a pesquisa continua com a mesma... Tá do mesmo jeito, 55-45, e no Instagram tá 46-54. Então, ou seja, tá muito próximo aí. Tá nivelando mais. 55 no Facebook dizendo que sim e 45 dizendo que não. No Instagram, 54 dizendo que não e 46 dizendo que sim. Então, quer dizer, o povo continua na dúvida, porque realmente o tema tá muito interessante. Mas o mais interessante é o que nós comentamos aqui no intervalo. Os pastores comentaram aqui, inclusive, falaram: esses temas são bons porque a gente acaba estudando mais e instigando os ouvintes a estudar mais. Né? Então, esse é o nosso objetivo, e que bom que estamos alcançando o resultado. Eu tenho no meu coração algo muito forte, que é o fato do propósito, né? Nossa vida tem que ter um propósito, aquilo que a gente faz tem que ter um propósito, e o propósito do debate é esse, é te instigar a conhecer mais sobre a palavra de Deus. Então, um tema como esse, o anjo do Senhor na Bíblia, é sempre referente a Jesus. É importante a gente discutir isso para que você chegue a uma conclusão sobre este assunto. Então, aqui com os nossos convidados, neste bloco 4, é o bloco em que nós fazemos aí a hashtag da vida e também a nossa dica cultural.
Então nós vamos agora ao nosso momento hashtag. Momento hashtag no debate da vida. Meus amigos e meus convidados, se preparem, porque a primeira hashtag mais citada pelos convidados aqui, até na minha cabeça deu nó. Quero ver vocês desatarem agora, porque a primeira hashtag, eu começo então, Pastor Fabrício, Cleverson Vale, depois o Jonatas. Quem define essa sequência não sou eu, quem define é a minha amiga Flavinha. Do jeito que ela põe aqui, eu vou no sentido do relógio. Então, Pastor Fabrício, Cleverson Vale, depois o Pastor Jonatas. A primeira hashtag ligada à cristofania, ou seja, a internet, os internautas conectaram com cristofania, e a função dos nossos convidados é dizer há conexão, não há conexão, e a gente conseguir chegar a uma conclusão. Tá preparado, Pastor Fabrício? Mais ou menos. O primeiro sempre se lasca, né? Porque o último acaba ouvindo o que todo mundo fala e vai ajustando, né? Pensando naquela manga lá. Mas vamos lá. Hashtag plausibilidade. Pensa num negócio chique. Plausível. É plausível. Plausível esse comentário. Né? Mas e aí, tem conexão com cristofania? Olha, a não ser que tá realmente entendendo que a cristofania seja algo plausível, possível. Pode ser. Amém. Nesse aspecto, sim. Maravilha. Pastor Cleverson. Olha, eu creio que sim. É plausível, sim. Que merece aplauso, aprovação, né? O assunto, principalmente quando nós falamos que o anjo do Senhor lá na sarça ardente é o próprio Deus. Então os ouvintes estão nos aplaudindo, eu e o pastor Jonas, né? No Facebook, porque no Instagram estão aplaudindo eu. Tá certo. Pastor Jonatas, e aí, plausibilidade, tem conexão? Com certeza, totalmente plausível entender que esses textos, quando o contexto demonstra, realmente se trata de uma cristofania ou teofania. Tá certo. Segunda hashtag, então, Pastor Fabrício, revelação. Revelação, sim, tem a ver. Cristofania e teofania, Deus se revelando, né? Se manifestando por meio dos seus emissários. Tá ótimo. Reverendo Cleverson? Sim, com certeza. Sim. Pastor Jonatas? Certamente. Revelação das coisas relativas a essa questão do anjo do Senhor. Tá certo. Começando então novamente com o pastor Fabrício, a nossa última hashtag, uma só pessoa, no sentido da trindade. Cristofania teria conexão? Sim, no sentido de trindade, sim. Um único Deus, distinto em 3 pessoas. Ótimo, reverendo Cleverson. Com certeza, uma só pessoa, o próprio Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é o único Deus. Pastor Jonatas? Perfeitamente, uma só pessoa, trindade. Ok, então hoje no finalzinho tá tendo concordância geral. Graças a Deus. Então vamos lá, vamos à nossa dica cultural. Eu tô acelerando, em alguns programas acaba não dando tempo de dar aí as considerações finais dos nossos convidados, mas hoje eu acho que é importantíssimo eles fazerem um fechamento da sua linha de raciocínio. Então vamos à dica cultural. Debate da vida. Dica cultural. Então começo agora invertendo dica cultural, começando com o pastor Jonatas Rodrigues. Pastor, a sua dica cultural de hoje. Teologia para Pentecostais, pastor Walter Brunelli. Muito interessante, trata também desse tema, dos anjos, acho que é importante estudar. Tá ótimo, pastor Cleverson. Está aqui na mão, Pregação Cristocêntrica, Bray Chapel, da editora Cultura Cristã. Ele trata, apesar de tratar de exposição bíblica, ele vai trabalhar a questão da cristologia dentro da pregação bíblica, e é interessante esse livro, eu acho importante dentro do tema de hoje. Tá ótimo, pastor Fabrício. A doutrina bíblica dos anjos, da CPAD, acho que vale a pena um aprofundamento maior, né? Dentro do que eu defendi aqui, né? Acerca do que são os anjos de fato. Tá ótimo. Feito então aí o nosso momento, a nossa dica cultural, então já passamos pelo momento hashtag, já passamos pela dica cultural, e eu quero hoje dar aos nossos convidados aí a oportunidade de, em um minutinho e meio, fazer a sua consideração final e também passar as suas mídias sociais, porque esse tema merece um fechamento de raciocínio para te ajudar na sua conclusão. Pastor Fabrício, começando por você. Então vamos lá. Bom, como a gente viu aqui ao longo de todo o debate, né? E eu iniciei dizendo que vou terminar agora,
que realmente não nego teofania nem cristofania. Houveram situações que de fato isso aconteceram, sim. Mas eu não entendo que todas as vezes foi uma teofania ou cristofania no que diz respeito ao próprio Deus se manifestando. Mas, na grande maioria delas, segundo o que eu entendo, foram de fato anjos, como a definição de Hebreus nos traz, né? São enviados de Deus, espíritos ministradores, enviados a servir acerca daqueles que hão de herdar a salvação. Então, como já dito aqui, o contexto que realmente vai nos dizer isso, e sem dúvida alguma, ressalto também que, na verdade, o que importa é a mensagem que estava sendo trazida, né? Porque Jesus manifestou-se depois como homem, habitou entre nós, e hoje nós temos aí um relacionamento direto, né? Aliás, Cristo vive em nós. Então, a teofania e cristofania, sim, de fato, são realidades, e porém não algo absoluto, assim, que todas as vezes que há a menção do anjo do Senhor seja então a referência a Jesus Cristo. É isso que eu acredito. Agradeço muito mais uma vez a oportunidade da participação. Você pode me encontrar aí nas redes sociais, né, como Fabrício T. Costa, e é um prazer, né, adicionar você nas redes. Ou se você quiser fazer uma visita para mim lá na Igreja Batista Remissão em Caieiras, você está convidado, tá bom? Te espero lá. Tá ótimo. Pastor Cleverson, 1 minuto e meio para suas considerações finais. Muito bem. Nem toda referência a anjo, deixa eu deixar claro aqui, é uma teofania, é uma cristofania. Há textos claros que falam a respeito de um anjo, um mensageiro enviado. Alguns falam até o nome, Gabriel, Miguel, enfim. Nós temos que diferenciar quando o texto fala o anjo do Senhor, e nesse caso, sim, é uma teofania, uma manifestação de Deus, ou uma cristofania, uma manifestação de Cristo. Lembrando que, quando é o anjo do Senhor, referindo-se a Deus, ele aceita adoração, mas quando é um anjo comum, ele não aceita adoração, não aceita ser chamado de Senhor, como é o caso lá citado pelo pastor Jonatas em Apocalipse 19:10. E no Novo Testamento nós não temos essa referência porque Jesus, ele havia encarnado, ele se fez homem, ele esteve entre nós durante 33 anos. Mas no Velho Testamento, sim, temos essas aparições de cristofania, de teofania. Assim concluo a minha fala nesta manhã. Quero agradecer mais uma vez, pastor Cláudio Apolinário, a toda a equipe, toda a produção da Rádio Vida FM e aos ouvintes que sempre engrandecem o nosso debate, né? Ouvindo e participando, dando suas opiniões. Vocês vão me achar no Instagram, @CleversonVale, com 2 L's o Vale, @CleversonVale, VALLE. O pastor Cláudio Apolinário referiu seu artigo que eu escrevi, o último agora de segunda-feira, Visão. Deus me abriu uma porta, pastor Cláudio, muito grande no Diário Popular IPTV. É um conhecido jornal de São Paulo e eu sou agora colunista desse jornal. Que legal. Diário Popular. E toda segunda-feira sai um artigo diferente. Então, convido você a acompanhar também, meu querido ouvinte e amigos, os nossos artigos e os vídeos, explicando o artigo toda semana na nossa página Felicidade com Fé. Maravilha, obrigado, pastor Cleverson, pela sua participação. E eu tenho, assim, aparentemente eu tenho a impressão de que o pastor Cleverson também usa o mesmo shampoo ungido do pastor Jonatas. É uma impressão que eu tenho. Quem dera? O pastor Jonatas ficou bonitão lá. Obrigado, reverendo, pela sua participação. Pastor Jonatas, 1 minuto e meio. Graças a Deus, né? Pastor Cleverson, grande amigo, parabéns aí pelo trabalho. E eu quero também deixar claro aqui que a nossa visão tem que ser uma visão bíblica, né? Jamais impor a minha opinião. E o que devemos levar em consideração é realmente o que o professor Fabrício disse, a mensagem, né? O objetivo ali de Deus era trazer a mensagem para edificação e transformação de vidas. E deixar claro que quando aparece o termo, né, o artigo lá definido, o anjo do Senhor, obviamente você tem que analisar o contexto. Tem que analisar o contexto. Quando existe ali a adoração e o anjo do Senhor recebe essa adoração,
está muito claro que se trata de uma teofania ou cristofania. Quando não aceita-se, aí está claro que se trata de um anjo comum. E eu dou a ênfase à teofania, cristofania, porque se você procurar lá no Novo Testamento, você não vai ver essa manifestação. O anjo do Senhor, você não vê isso mais. Isso só ocorre no Velho Testamento, porque eu entendo que realmente em diversas partes se trata de uma cristofania. É a manifestação do Cristo pré-encarnado. E Êxodo fala muito claro no capítulo 3, eu sou Jesus, ele revela isso em João 8,58, antes de que Abraão existisse, eu sou. Então é uma confirmação. Manoá fala, recebe a resposta do anjo do Senhor, que ele era maravilhoso. Então a mesma coisa lá Isaías confirma. Amém? Deus abençoe a todos. Suas redes sociais, para onde o pessoal te localizar? @PR_Jonatas Rodrigues. Estou ali na sede das Igrejas do Maravilha de Jesus, na Rua do Carmo 70, ao lado do Poupa Tempo, todos os domingos às 16 horas. Deus abençoe a todos. Tá ótimo. Satisfação então ter a presença de todos vocês, aos nossos ouvintes principalmente. Muito obrigado pela participação de vocês. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Os nossos convidados aqui durante o intervalo brincaram, né? Eu quero ver a consideração do Cláudio, como é que vai ser. Eu falei assim, essas considerações finais são esperadas até em casa, né? Porque a gente define o tema, a hora que define o tema, ele já... E aí, papai, qual que é a sua opinião? Eu falei, somente nas considerações finais, né? Então, as considerações finais é uma espécie de fechamento. Claro que é uma opinião pessoal, baseada naquilo que eu acredito. Não quer dizer que eu tenha razão plena, né? Cada um tem o seu ponto de vista e a sua defesa. Então, eu creio que a participação de todos vocês nos ajudam, inclusive, a trazer crescimento, né? Um dos pastores que caminham conosco, certa vez fez um comentário comigo, falou, poxa, eu tenho ouvido os debates e eu imagino que para você é um baita de um ensinamento, né? Uma baita de uma escola. Eu falei, exatamente, porque eu fico ouvindo que todo mundo fala e vou, né? Tudo isso vai trazendo pra gente, vai enriquecendo o nosso conhecimento. E eu creio que isso acontece para você, que é nosso ouvinte, que tem participado conosco, que tem nos ouvido, e este é o propósito do nosso programa, que é levar você ao conhecimento. Pergunto aos nossos convidados, é possível, preste atenção, hein? É possível eu conseguir concordar com todos? Possível? Com todos vocês? Porque cada um deu uma opinião. Não, acho que não, né? É possível concordar com todos? Depende. Então se depende, então se depende, é possível. É possível. Então depende, é possível. Plausível. Então é plausível. Então eu vou tentar. E eu vou demonstrar os porquês, obviamente. Primeiro, vamos falar de todos. Eu creio que todos têm o mesmo entendimento de que o que vale mais é o contexto e não o artigo especificamente, ok? Então, se nós lermos lá um artigo especificamente, nós podemos cair, por exemplo, no erro de traduções, de copistas e de situações que podem nos levar a uma concepção errada. Então, o princípio básico de uma boa hermenêutica é você avaliar o contexto. Então, nisto, eu concordo com todos. Não há divergência nenhuma da minha parte com relação à colocação deles. Com relação à colocação do pastor Fabrício, em alguns momentos sim, e outros momentos não, eu concordo. Eu concordo que nós não podemos afirmar que em todos os momentos, em todas as citações, nós estamos falando de Cristo, estamos falando de uma cristofania. Mas eu também concordo com o pastor Jonas e o pastor Kleberson que no caso de Êxodo 3 e versículo 2, era uma teofania. Consegui? Conseguiu. Concordei com todo mundo. Ou seja, tá bom. E não é porque eu tô querendo fazer média, não. É porque eu acredito mesmo. Ou seja, eu creio que no texto de Êxodo 3 e versículo 2, que fala sobre a sarça ardente, o próprio contexto de Estevão, que num primeiro momento pode parecer um pouco dúbio, realmente pode dar uma dupla interpretação, mas na minha forma de enxergar, eu enxergo que ali está se falando do contexto. O próprio Estevão, ele fala do contexto. E eu fiz questão aqui de abrir o Novo Testamento interlinear, que vai nos dar uma clareza um pouco maior, e é interessante que no original grego, eu queria que o professor Mateus tivesse ficado até o fim, mas eu não encontrei no original grego o artigo, nem definido e nem indefinido. Eu não encontrei, pelo menos aqui, olhando aqui o texto, vou arriscar e vou tentar, não sou craque no grego nem no hebraico, mas eu vou tentar aqui. Angelos em flog piros batou. Então eu não encontrei aqui o artigo, seja ele o definido ou o indefinido. O que é o artigo definido? O
ou a. O que é o indefinido? É uma, então é o indefinido. Não encontrei. Bom, já que eu não encontrei, aí o que eu fiz? Eu fui aqui durante o programa, tá? Enquanto vocês estão falando aqui, eu fui buscando aqui. A internet é uma maravilha para ajudar a gente, quando ela funciona. Mas eu fui aqui na internet e encontrei aqui o Novo Testamento interpretado versículo por versículo. E olha que interessante. No versículo 30, vai dizer assim: um anjo do Senhor, antes o anjo do pacto, que imediatamente se chama Jeová. E aí diz assim, ó, compare com Atos 7:38. A gente falou do 30, falou do 31, mas 32. Tem o versículo 38, que o 38 diz assim: este é aquele que esteve na congregação do povo do deserto, com o anjo que tinha lhe falado no Monte Sinai, e com os pais ao qual recebeu as palavras vivas para dar a nós. Interessante que aí aqui no 38 puxa de novo pro 31. E aí no 31 diz assim: aproximar-se para ver. O que particularmente atraiu sua atenção foi o fato de que o arbusto não era consumido. Foi isso que chamou a atenção de Moisés. E aí ele vai para chegar perto. Quando ele vai para chegar perto, ele ouve uma voz. E aí a voz do Senhor, Yahvé, falou com ele do meio da sarça. Ele não o viu, ele somente ouviu uma voz. Então veja, as citações aqui podem dar a interpretação que o pastor Fabrício está dando? Pode. Ou seja, então a manifestação de Deus, a teofania, estaria na sarça que não se consome. E ali seria um anjo. Ok. E aí a voz que veio, esta sim seria a voz do Senhor. Mas também dá a interpretação de que ali era uma pessoa só. Era o anjo do Senhor que através da sarça fala, e aí essa voz... Então, uma única pessoa e não duas pessoas. É nisso que eu acredito, é nisso que eu creio. Então, o anjo do Senhor na Bíblia, no Antigo Testamento, é o próprio Cristo? Eu não consigo afirmar que em todas as vezes é. Mas eu diria que no meu entendimento, na maioria das vezes, seria o próprio Cristo ou seria o próprio Deus falando. Em alguns momentos pode ser um anjo, pode ser um anjo. E a Bíblia vai deixar claro em vários momentos que isto pode acontecer. Eu espero que tenha ficado claro o meu posicionamento. Repito, é um tema muito ardido, é um tema que não é tão simples assim. Então veja, um tema que talvez você que está me ouvindo não tenha nem ouvido falar sobre isso, nem tinha esta dúvida. Mas eu espero que durante esse debate você tenha tido, no mínimo, este desejo de ser instigado pela palavra de Deus e de buscar o conhecimento. Agora, para o fechamento do meu comentário, eu volto na primeira frase que eu coloquei e que todos concordam. O que importa é o ensinamento. Ou seja, o que Jesus queria ensinar, o que Deus queria ensinar através do contexto, através dos textos que nós lemos. O que, no caso da sarça ali, o ensinamento básico é de que Deus age como quer, através de quem Ele quer, e a reverência que nós temos que ter diante de Deus. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você pisa é terra santa. Então nós temos que levar uma vida de santidade, uma vida de busca na presença do Senhor. Temos a nossa Word Cloud de hoje? Então vamos lá na Word Cloud de... Não temos? Hoje não deu? Mas e agora? Mas só me diz aí, qual que é a palavra mais citada? Quem ganhou? Como que é? É Jesus? É cristofania? Ou não é? Opa! A palavra mais citada foi teofania. Tá tão mais citada que não tá nem na minha tela. Eu tô vendo lá na Alessandra. Dá pra ver de longe. Tá vendo lá? Dá pra ver de longe. Teofania é a palavra mais citada do nosso debate de hoje. O que é teofania? E a segunda? É a segunda qualquer? Consegue enxergar? Nem sempre é Jesus. Nem sempre é Jesus. Então, ou seja, está exatamente dentro daquilo que nós estamos discutindo. Flavinha, só pra gente matar aqui então, temos o último resultado da pesquisa? Temos, já tá lá. Olha que impressionante. Impressionante. Mudou. Era 55, não era no Facebook dizendo sim? No Face era. No Face, 55. Caiu pra 52. E é? Então 52 a 48. Ok? Certo. E no Instagram? Não. Tá fácil, hein? Tá fácil. Mudou? Mudou também. Inverteu? Mudou. Quanto que tá? Chuta aí. Tá fácil, gente. 54. Não, 48 a 52. Ah, meu Deus. Igualzinho. Ou seja, um é 52 a 48, o outro 48 a 52. Na margem de erro, 50 a 50. 2 pontos pra mais, 2 pontos pra menos. 50 a 50. Então, ou seja, é isso aí. Mas entenda que o ponto máximo pra gente é: o Deus que nós servimos é poderoso, Ele age como quer, do jeito que Ele quer, através de quem Ele quer. E eu tô doido pra ver a sarça de fogo ardente. Pastores, vamos lá, todo mundo na tela aí então. Vamos que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela sua participação. E até o próximo Debate da Vida. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play.
Toda sexta, 11 da manhã, tem um papo descontraído, diferente e edificante. Papo tudo de bom com Cláudio Apolinário e